nossa disciplina Criminologia, os senhores puderam perceber que nós temos uma apostila que foi disponibilizada a todos, com o nosso material, no qual a gente encontra lá 6 capítulos, e nós vamos trabalhar com a videoaula para cada capítulo. Então, nesse momento, vamos trabalhar com o primeiro capítulo, que traz da criminologia generalidades, conceitos, objetivos, métodos e funções. Dentro das generalidades, a gente vai primeiro entender aonde está inserida essa criminologia, né? E a gente tem ela como um ramo do conhecimento humano, né, ligado às ciências penais, porém ela tem um objetivo próprio. Peço atenção dos senhores para esse termo, que apesar de ligado às ciências penais, os senhores devem ter um cuidado para não confundir a criminologia como uma ciência penal, né, tendo visto que, como o próprio texto diz, ela tem o seu objetivo próprio. Vocês podem distinguir o direito penal da criminologia, não se tratam da mesma coisa. Quando falamos de direito penal, nós estamos analisando comportamentos humanos que são indesejados, né? E através disso nós vamos definir quais deles devem ser rotulados como crime ou contravenção penal. Essa é a proposta de uma ciência penal. O direito penal se propõe a isso: analisar comportamentos humanos indesejados e definir quais devem ser rotulados como crime e contravenção penal. Por outro lado, a criminologia ela é uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Então vocês viram que há uma diferença entre essas duas. Enquanto o direito penal ocupa-se do crime enquanto normatizando o direito material, trazendo uma pena, né, para determinado comportamento que está presente dentro do direito material, já a criminologia ocupa-se do crime enquanto fato, né, porque estuda o porquê, né, daquele fato, quem praticou, o que levou aquela pessoa a ter aquele comportamento. Então, enquanto o direito penal ocupa-se do crime enquanto norma, a criminologia ocupa do crime enquanto fato. Tá? Então, peço que os senhores tenham atenção, não venham aí a confundir essas duas áreas de conhecimento. Então, a criminologia é uma ciência independente, é independente porque ela tem o seu objeto próprio, mas apesar dessa ser independente, ela vai utilizar de outras ciências para poder comprovar o seu conteúdo. Então, nós chamamos a criminologia de interdisciplinar, porque ela vai se valer de conhecimentos da biologia, psicologia, sociologia, psiquiatria, estatística, medicina legal. Muitos dos nossos estudiosos, doutrinadores dentro da criminologia advêm da área da medicina legal, da antropologia, da psicopatologia, dentre outros que vão tratar do crime e do criminoso, que é o objetivo da criminologia. Como eu falei para os senhores, ela vai tratar do crime, do criminoso, da vítima, é a ideia, o pressuposto da criminologia. Continuando aqui o nosso conteúdo, nós vamos passar a falar sobre esse médico italiano conhecido como Cesare Lombroso, que ele foi o grande fundador da criminologia. Nós conhecemos hoje como criminologia, porém inicialmente, quando passou a se debruçar na sua pesquisa dentro da área da criminologia, ele definia esse ramo do conhecimento como antropologia criminal. Então essa era a primeira definição trazida por Cesare Lombroso, que era um médico italiano, talvez um grande ícone, a grande referência dentro da criminologia. E Cesare Lombroso ele fazia parte de uma escola chamada Escola Positiva. Não só ele, mas também seus sucessores Ferri e Garofalo também compunham essa escola positiva. Essa escola positiva ela tinha traços marcantes aí, que a gente pode citar aqui como suas teses unilaterais, totalmente parciais, extremadas, radicais e fanáticas. Ele
inicialmente, uma das primeiras escolas que tive, essa escola positiva, ela direcionava os seus estudos em busca de características que pudessem mostrar, exemplificar quem era essa figura do criminoso, né? Por meio, muitas vezes, de características genéticas, biológicas, aparência física. Então, isso é um traço bem marcante dessa escola positiva, da qual fazia parte Cesare Lombroso, que é o grande fundador. Inicialmente, como dissemos, ele tratava como antropologia criminal, mas que, por seus sucessores, ganhou a nomenclatura de criminologia, que perdura até os dias atuais. Nós vamos observar ainda no nosso material alguns conceitos e definições do que vem a ser a criminologia. O primeiro deles é apresentado no nosso material aqui, o conceito de João Faria Júnior, que ele trata a criminologia como a ciência que estuda o homem, a criminalidade e os meios capazes de prevenir a incidência. Quando a criminologia, dentro da definição de João Farias, se propõe a estudar o homem, ela quer tratar da natureza, da personalidade desse homem criminoso e os fatores criminógenos que o levam à prática delituosa. Então, isso dentro dessa definição de João Faria Júnior. Quando ele analisa a criminologia por meio da criminalidade, ele se pauta dentro das geratrizes, o que gerou, o que provocou aquela criminalidade, o que provoca, qual é o grau, né, dessa nocividade, o quanto agride o contexto social essa criminalidade, a insegurança e a intranquilidade que ela pode proporcionar àquela sociedade e os seus membros, né, dentro daquela ideia de sensação de segurança, né, de intranquilidade ocasionadas pelo índice de criminalidade elevados, né? E os meios também capazes de prevenir essa incidência e reincidência, né? O que pode ser feito, qual a política adotada para erradicar o marginalismo. A gente observa que dentro do passar dos anos, no histórico da sociedade, culturalmente, várias foram as formas encontradas para frear essas práticas criminosas, né? Prevenir a incidência e reincidência de crime, né? Desde a gente encontra até aí formas que foram penas de morte, enforcamento, fuzilamento, né? Restrição de liberdade, algumas que se perduram até hoje. Até hoje ainda temos a ideia de tirar do meio social aquele indivíduo que comete o delito, uma ideia a priori de prevenir a reincidência, de tirar aquele cidadão de circulação, de evitar que ele possa fazer ainda mais algum mal à sociedade. Então, advém do estudo da criminologia, né, desses meios capazes de prevenir a reincidência do crime. A criminologia também se debruça em cima de encontrar essa forma de evitar a reincidência de crime, a incidência de novos crimes e erradicar o marginalismo. Algumas até, né, dentro de algum tempo dentro da sociedade, algumas mais radicais, que eram pena de morte, apesar de que na atualidade ainda encontramos alguns estados, aí, alguns países que adotam essa prática aí como uma forma de erradicar o marginalismo. Nós observamos aí que muitos são os conceitos que o nosso material nos apresenta, desde dos conceitos que acabamos de ver de João Faria Júnior, né? E também o conceito aqui do Dr. Alexandre Neves Lopes, temos aqui de Nelson Gria, Renato Posteri, todos eles convergem para o mesmo objetivo. Eu vou destacar aqui para os senhores um conceito que, no meu modo de ver, é o que mais traz com clareza, facilidade de compreensão, o conceito de criminologia, que é apresentado por Alexandre Neves Lopes, onde ele apresenta a criminologia dizendo que é uma ciência empírica. E quando ele fala empírica, ele diz que ela é baseada na experiência. Então, é uma ciência empírica que se baseia na experiência, na observação, e ela é também interdisciplinar. Interdisciplinar, como mencionamos no início da nossa aula, a criminologia se vale de várias outras áreas de conhecimento para conseguir comprovar a sua proposta. Então, daí ser entendida dentro do conceito de Alexandre Neves Lopes como
como uma ciência, né, interdisciplinar. E ela se propõe a analisar, estudar o crime, o criminoso, a vítima e as circunstâncias no entorno do crime. Então, vocês observem aqui que ela é bem sintética e de fácil compreensão. Então, destaco aqui para os senhores aqui o conceito que o Dr. Alexandre Neves nos traz. Partimos agora, então, para os objetivos da criminologia. Dentro dos objetivos, nós temos aí a figura do delito, do criminoso, da vítima e o controle social. Vamos nos debruçar sobre cada uma delas de maneira um pouco mais específica, iniciando pelo delito, que na definição do direito penal é centrada no comportamento do indivíduo. Na definição da criminologia é visto como um problema comunitário social, é um fenômeno social. A gente observa aí que o delito ele é comum a várias sociedades, portanto ele merece ser observado, né, e compreendido em todas as suas nuances, esse delito. A partir daí que a criminologia vai buscar quais as condições que levam, né, uma pessoa a cometer um crime e a entender esse fenômeno, e para entender, né, que esse fenômeno elas vão buscar todas as variáveis possíveis existentes para que esse ato, essa prática delitiva possa ocorrer. Tá? Então, você vê aí a diferença a definição no direito penal, que ela se centra no comportamento do indivíduo, né, e na definição da criminologia, que é visto como um problema social e comunitário. Né? Alguns pontos aqui que a criminologia vai se ater dentro desse objetivo do delito é a incidência massiva na população, né? Quantas pessoas estão envolvidas no delito, né? A pluralidade de pessoas, né, que se envolvem com essa prática delituosa. Então são pontos aí estudados dentro da criminologia, né? A capacidade de causar dor e aflição desse delito. Tem alguns delitos que provocam um clamor social maior, né? Provocam a sensação de insegurança, um clamor social bem maior do que outros. A persistência também, né, no espaço temporal, resistindo a todas as alternativas de solução. Né? Crimes que ocorrem que, por mais que as forças de segurança, a sociedade tenha tentado contê-lo, não obtém sucesso, sendo ele persistente ao longo do tempo. A falta de consenso social sobre as causas e sobre técnicas eficazes de intervenção, né? Qual o consenso que de fato pode vir a ter uma eficácia no controle daquele delito. Então não temos aí esse consenso do que vai ser a técnica mais eficaz, que vai apresentar melhor resultado no controle desse delito. E também a consciência social generalizada a respeito da sua negatividade. É comum a todos, é consenso da negatividade do delito para a sociedade. Então se tem esse consenso, e a criminologia estuda esse aspecto aí dentro do delito, de que maneira esse crime é tido como sendo negativo naquele contexto social onde ele está inserido. Já o segundo objetivo da criminologia, o segundo objeto, é o estudo do criminoso. Né? A escola sociológica do crime ela traz como uma escola clássica, né? Dentro da visão clássica ainda da criminologia, o criminoso era tido como aquele que comete um pecado. Né? A escola clássica ela antecede a escola positiva, que nós mencionamos há pouco quando falávamos de Lombroso. Então a escola clássica ela é uma visão mais religiosa, né? Que o crime era um pecado. Já na escola positiva, aquela que faz parte Lombroso, que iniciou com os estudos de criminologia, tem o criminoso como aquele que tem um desvio de caráter, tem uma patologia. Então é assim que é visto a figura do criminoso. E a visão marxista, que esse criminoso é uma vítima das estruturas sociais e econômicas. Então o contexto social que ele se encontra, né, a interação dele social, econômica, torna ele um indivíduo criminoso. Né? É o homem real do nosso tempo, que, né, submete a leis e não pode as cumprir por razões que nem sempre são compreendidas por outras pessoas. Né? Esse criminoso ele é o agente, né, aquele que pratica a ação. Quando a gente fala em criminoso, a gente está pensando naquele que pratica
a ação criminosa. Ele é primeiramente uma pessoa normal, como qualquer um, como eu, como você. Na verdade, o criminoso ele é um indivíduo, ele é uma unidade biopsicossocial. Ou seja, podemos dizer que ele é alguém que tem sentimento, é alguém que convive em sociedade, de alguma maneira está integrado ou não, mas faz parte de grupos sociais. Ele tem também ele é também uma pessoa que tem as suas interações, que tem problemas de comportamentos, como todos nós podemos também ter. Portanto, essa figura do criminoso, que é estudada pela criminologia, é uma unidade biopsicossocial, é uma pessoa, um indivíduo real. Óbvio que a criminologia vai se deparar com pessoas que apresentam distúrbios que podem fazer com que a pessoa se torne indivíduos voltados ao crime, dentro dessa visão que a gente verificou aqui, dentro dessas escolas clássicas, positiva e marxista, com a vítima, como aquele criminoso vítima das estruturas sociais e econômicas. O terceiro objeto da criminologia é a vítima. A vítima, como objeto, é aquela que sofre, aquela que sofre a prática do delito, aquela que sofre a ação do criminoso, é aquela que, enquanto o criminoso é aquele que pratica o ato ilícito, é aquele que transgride a lei, é aquele que perpetra o crime, a vítima é quem sofre essa ação. A vítima ela é estudada na criminologia no momento em que ela integra todo esse ciclo que vai construir o fenômeno chamado de crime. Um detalhe importante aí, às vezes a vítima pode ser determinante para o acontecimento crime. Isso quer dizer que há pessoas mais vitimizáveis que outras. Há pessoas que com seus comportamentos, pessoas que com as suas posturas, com as suas condutas, facilitam a prática de determinados crimes, E um papel fundamental na estrutura do delito, pois ela tem problemas de ordem moral e psicológica. A gente ainda verifica aqui que para a criminologia, como é que a vítima é vista para a criminologia, Ela é entendida como um sujeito capaz de influir significativamente no fato delituoso. Como a gente viu ali a sua estrutura, dinâmica, prevenção, dependendo da postura dessa vítima, ela pode ser ou não mais vitimizável que outra. As atitudes e propensões dos indivíduos para se converterem em vítimas do delito. Tem pessoas que se tornam mais facilmente, têm um comportamento que vai torná-la mais suscetível de ser vítima de um determinado delito. Variáveis que podem intervir no processo de vitimização. A cor, a raça, o sexo, a condição social. Dependendo da condição social da pessoa, ela tem condição de ter uma segurança maior ou não. Pode ser, não tenha uma casa mais segura, tudo em razão da sua condição social. O sexo pode fazer com que a pessoa tenha delinquentes que observam e escolhem cometer uma prática de um crime contra uma mulher, porque nota nela uma menor capacidade de reação, de contrapor a ação delitiva dele. Situação da vítima em face do autor do delito, bem como no sistema legal e seus agentes. Então, são formas da vítima tidas para a criminologia. Então, um dos objetos dentro da criminologia, estudado pela criminologia, é a vítima. Chegamos aqui, então, ao último objeto da criminologia, que é o controle social. E o controle social ele é dividido em formal e informal. O formal é o controle feito pelo aparato do Estado, aparato repressivo do Estado, com todos os seus órgãos, que vai desde a polícia até o Poder Judiciário. Ele tem também aí a figura do Ministério Público, que é quem desencadeia a ação penal, e por fim ele tem também a figura do sistema prisional, quem faz a parte de execução das penas. O controle informal, nós temos aí as instituições, é feita pela própria sociedade. A própria sociedade faz esse controle
informal por meio de suas instituições, nas quais a gente elege aí a família, né, a religião, a escola, grupos associativos, a igreja, né, todos esses grupos compõem a sociedade de um modo geral, fazem esse controle social informal. Então é bem interessante, é importante que os senhores tenham essa definição bem clara aí do controle social formal feito pelo Estado, né, por seu aparato repressivo, né, que varia ali desde o Poder Judiciário até as polícias, Ministério Público, o sistema penitenciário, e também o controle social informal, através da sociedade com as suas instituições, família, escola, né, que procuram já desde sempre trazer o indivíduo aí noções de limites, né, de educação, ok? Então o direito penal, portanto, ele é a última esfera, né, do controle formal do Estado. A última maneira que tem de se buscar o controle social é quando você aplica o direito penal, regras, normas que visam aí reprimir condutas daquele que de alguma maneira contrariou o bem comum, né, realizou uma prática de um delito. Okay? Então a última forma do controle do Estado é por meio do direito penal. Por fim, a gente vai verificar aqui os métodos e funções da criminologia, né? E dentro da metodologia, do método que a criminologia se vale, a gente destaca aqui o método indutivo, experimental, como dissemos no início, o caráter empírico, né? O empirismo, que induz através da observação uma verdade. E se vale também de outras ferramentas, como estatística, né? Dados históricos e sociológicos, para chegar à sua verdade criminológica. Ela vai utilizar também de métodos distintos, né, que a biologia e a sociologia. Ela vai contemplar o crime como um fato biopsicossocial, ou seja, por meio da sua esfera biológica, psicológica e o meio social onde ele está inserido, bem como o criminoso. Então esse é o método o qual se vale a criminologia. Então método indutivo, experimental, né, que por meio da observação se chega a uma verdade. As funções da criminologia, né, a gente tem como funções aqui informar a sociedade, os poderes públicos sobre o delito. É muito valiosa essas informações para o poder público para guiar as políticas de controle de crime, né? Então essa é a grande função da criminologia, né? Ela tem essa central de informações sobre o crime, fonte dinâmica de informações. Então esse é o objetivo básico e fundamental da criminologia, né? Traz critérios para soluções de problemas sociais relacionados com a criminalidade. Para nós que trabalhamos na área de segurança pública, assim como todos os demais órgãos, é importante ter se valer dessa ferramenta que é a criminologia, para que possamos atingir a sociedade e levar uma resolução desse problema que tem sido a criminalidade. E ainda como funções, ela formula impecáveis modelos, né, explicativos sobre o comportamento criminal. Nos faz ter uma análise do comportamento delitivo das pessoas que têm a tendência de cometer algum delito. Então, previne de forma eficaz os delitos. Essa é uma grande valia da nossa das funções que tem a criminologia. Então, senhores, diante disso, nós encerramos aqui a nossa primeira videoaula, que tratou do capítulo 1, falando sobre generalidade, os conceitos da criminologia, os objetos, métodos e funções da criminologia. Tá, ok? Teremos aí um exercício para que os senhores possam aí praticar sobre esse conteúdo. Façam exercício, havendo questionamentos, dúvidas, perguntas, entrem no fórum para que a gente possa juntamente chegar a um melhor entendimento. Tá, ok? Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.